Opa, boa noite, está começando o seu programa Esporte Mais aqui na sua TV Mais ABC. Hoje, terça-feira, dia 3 de março de 2020. Começando o nosso programa e a gente vai dedicar esse programa à memória de um grande amigo, o jornalista Cadu Cortez, que acabou falecendo, uma fatalidade hoje pela manhã, voltando de uma viagem de trabalho a Buenos Aires. Ele acabou sofrendo um infarto fulminante. Grande Cadu, Caduzeira, amigo de grandes e grandes jornadas, 40 anos nos deixa e fica a lembrança daquele sorriso alegre, daquela felicidade toda do grande amigo Cadu Cortez, um jornalista que parte muito cedo, tinha muita coisa, muitas histórias para contar, um grande narrador esportivo, inclusive foi até a Argentina para narrar pela DAZN, uma empresa que cresce muito no que diz respeito a streamings, e foi lá para narrar, inclusive, o campeonato italiano no final de semana. E apresentador do Cartão Verde, do programa de esportes da TV Cultura, na Fox Sports, enfim, tantas e tantas histórias, pela Band, pela Band News, pela Sul América, enfim, uma história muito legal de amor ao esporte, de amor ao jornalismo, e Papai do Céu achou melhor levá-lo mais cedo. E o programa de hoje vamos dedicar à memória aí desse grande colega, desse grande amigo jornalista que nos deixou nessa terça-feira de chuva, de garoa e de muita lágrima que é difícil falar, é difícil mensurar a tristeza que a gente está sentindo. Roberto Gozzi, boa noite. Hoje é difícil, mas a gente arranca forças aí do amor pelo jornalismo, por tudo aquilo que o nosso Cadu também sempre passou. Futebol, Temos aí a expectativa de uma rodada no meio de semana, rodada importante para as equipes do ABC, o Santo André envolvido na Copa do Brasil, as equipes da A2 também com uma rodada de firmamento, já que principalmente São Caetano deu uma vacilada. Boa noite, bom tê-lo aqui mais uma vez no programa. Boa noite, Luciana, ao nosso telespectador. Só contar uma pequena história com o Cadu. No final de 2018, começo de 2019, eu participei de um projeto muito legal com ele chamado Impacto 60. Era um projeto que reunia jornalistas gordinhos. Na época ele estava bem acima do peso, eu também. E a gente participou desse projeto durante 60 dias e o Cadu foi o que mais perdeu peso. Um cara muito dedicado, muito apaixonado pelo esporte. E a gente lamenta muito. É um grande profissional que se vai muito cedo, 40 anos de idade, praticamente um menino ainda. E a gente vai falar também, Luciano, das rodadas. Amanhã a gente tem Série A3, Série A2, Campeonato Paulista Elite. A gente está vivendo um momento grandioso com o Santo André, um momento muito legal de recuperação com a Água Santa. E a gente vai falar também dos 4 grandes, o seu time do coração, com certeza. Legal, o Brasil, a seleção brasileira. Estamos aqui com representantes aqui do do esporte da nossa região e a gente conversa com pessoas do esporte de altíssimo rendimento, da base, mas é muito legal trazer aqui também 2 personagens que lidam diretamente com o esporte universitário, esporte escolar, a orientação, não só o esporte, mas a prática ali no que diz respeito à formação de outras e outras categorias. Afinal de contas, estamos falando da universidade, a USCS, a Universidade de São Caetano. E está aqui o Luan Rodrigues, que é presidente da Atlética Geral da USCS. Olha, teve uma posse com pompa lá, grande Luan, que de vez em quando dá suas pedaladas também pelos campos de futebol amador, pelo ABC afora. Luan, obrigado pela presença aqui, vamos falar um pouquinho desse trabalho, esse projeto, na verdade, que é muito maior do que só uma gestão, tudo aquilo que você sonhava, já vinha fazendo e agora como presidente vai poder desenvolver. Boa noite, Luciano. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui no seu programa. Meus sentimentos aí à família do Cadu, uma perca grande aí pro esporte. Deixa eu falar um pouco aqui da Atlética. Hoje eu como presidente, passei por diretor, passei por vice-presidente. Hoje a gente lá à frente da Atlética tentando fazer o melhor pro esporte da nossa cidade. E como tem muitos também no esporte profissional que pararam de jogar, estão muitos com a gente hoje lá na USCS e nós nos tornamos uma potência no esporte universitário aí.
Sem dúvida. E ao lado do Luan está aqui também o esportista, gestor, diretor da Atlética agora, Flávio Gianpietro, que é muito antenado também com o esporte da nossa região. Flávio, obrigado pela presença aqui para falar um pouquinho sobre essa linha de trabalho, né, no que diz respeito às atividades esportivas, que é essa linha também dos universitários. Maravilha. Boa noite, Luciano. Obrigado pelo convite, né? Sempre uma honra, igual o Luan falou. Você sempre convida a gente aqui da Atlética para estar nos seus programas. Meus sentimentos ao colega, o Cadu aí, que tinha grande importância no cenário do esporte aí. E uma boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo também. Legal. Para abrir, Luan, conta um pouquinho sobre a Atlética, né? Porque além da orientação, participa de competições, mas tem um fator muito bacana que é gerar atividade esportiva, né? E a gente, lógico, fazendo esse programa em homenagem ao Cadu, ele era um cara que era um defensor, né, do jogo de tênis, do futebol, das corridas, enfim. A Atlética também incentiva não só aqueles atletas, aquelas pessoas que já têm um talento para jogar e disputar competições, mas também o estudante de todas as áreas que lá estão na universidade e poderem utilizar também esse processo. Sem dúvida, Luciano. Inclusive, nós temos um planejamento com diversos eventos aí, participando todos os alunos. Vamos fazer uma reinauguração da quadra nossa lá. Inclusive, está todos convidados a participar, que será no dia 14, lá no Barcelona, na USCS. Será um dia inteiro de festivais de todas as modalidades, não só do futebol, mas futsal, handebol, vôlei, basquete. No dia 15 vamos ter as seletivas. Depois vamos jogar o Juá, que é em Araraquara, jogos em Uberaba. No ano passado nós jogávamos aqui em São Paulo. Nós acabamos nos tornando uma potência dentro do esporte e começamos a ir buscar mais. Com isso a gente começou a ir para Uberaba, agora Minas, Araraquara e explorar o Brasil inteiro aí para jogar contra outras universidades e dar a oportunidade do nosso aluno também conhecer como é esporte universitário em todas as outras regiões do nosso país. E aí, Roberto, o que você lembra da sua época de universitário? Frequentava também as atléticas? Para assistir, ou você só era do outro lado da rua ali, nos barzinhos? Eu gostava de assistir, né, Luciano? Sabe que jornalista esportivo geralmente é um jogador de futebol frustrado, sim, né? Que a gente não tem talento, não dá conta do recado, então a gente vai estudar. E na época da faculdade acompanhava bastante, mas para assistir mesmo, para jogar não dá, não. É sério? Não dá. Não gostava? A gente tem que ser honesto, né? Tem que ser sincero. Eu gostava, eu era teimoso. Não, eu gosto, mas não leva jeito, né? Eu teimoso, assim, eu jogava, arrumava as coisas no time, aí levava o uniforme, o pessoal falava, então vou deixar ele jogar, né? O dono do uniforme da bola. Chegava com a bola, chegava com aquela bola nova, jeito. aí o pessoal falava assim, não, então beleza, dá 5 para ele, 6, assim, era sempre aquela coisa mais, entendeu? Joga uns 10 minutinhos. O importante é isso. Quando eu levava o uniforme e a bola, eu ficava até com a 10. Eu já deixava a 10, quando eles tiravam o uniforme, não tinha 10. Aí isso aconteceu algumas vezes na universidade. Eu falava, não, deixa a 10 comigo. Ah, tá no carro. Ô, Luan, que dia mesmo, repete pra gente dos festivais aí, porque a USCS passou por um problema muito sério, né? Sim. Por conta das fortes chuvas aí, acabou sendo danificado o ginásio e agora essa reinauguração. No início do ano passado, a USCS passou por um problema muito grande, que foi aquele vendaval que teve na cidade de São Caetano do Sul, onde houve muitas quedas de árvore. O nosso ginásio foi muito prejudicado. Perdemos telha, o nosso piso, e o nosso reitor, que é o Bassi, fez um grande trabalho aí. Em todo o processo, mas em um ano ele de transformação lá, tentando reformar e fazer o melhor. E hoje o nosso ginásio é um dos melhores aí, eu digo que de São Paulo, não deixa nada a desejar nenhum outro ginásio. Nós vamos ter a reinauguração no dia 14, com todas as modalidades jogando, e no final, como tem que ser universidade, vai ter uma baita de uma festa, né? 14 de março agora, né? Isso aí. Estaremos lá fazendo uma cobertura e trazendo as imagens para você que nos acompanha aqui no programa da TV Mais ABC. Qual a relação que vocês têm com as outras universidades da região? A gente tem uma relação muito boa, inclusive nos jogos que a gente acabou indo ano passado, junto com a Metodista, Fundação, até eventos a gente faz junto, como agora teve um evento da nossa batucada, de fazer num bar um samba e tal, e tá todas as universidades participando. Acho que é legal essa união, inclusive a USCS, uma coisa que nunca teve
aí na nossa região, nós vamos fazer o Inter ABC, que será um campeonato com todas as universidades da nossa região, que eu acho que isso é muito importante para o crescimento aí do grande ABC. Legal. Luan, fala um pouquinho para a gente da questão do esporte na vida do universitário, né? Porque ela, de certa forma, ela agrega muito, ela faz com que o aluno que está chegando na universidade, ele se inteirando do esporte, ele se sinta mais à vontade, e isso afeta diretamente até no crescimento educacional dele, né? Sem dúvida, eu acho que o esporte agrega muito, não só na universidade, mas em todo o contexto. Um aluno chega lá, a gente fala que a Atlética é basicamente uma família. Quando esse aluno ele vem para a Atlética, ele vem para a diretoria, ele vem fazer parte dos nossos times, ele se sente parte da universidade. Eu acho que a universidade é o melhor momento da vida do ser humano. E tem que aproveitar ao máximo. E aproveitando ao máximo, eu acho que ele fazendo parte de esporte, estando realmente lá dentro, isso aí ele cresce toda a produção dele, não só em aula, mas como convivência social e etc. dentro da universidade. Flávio, como que é a relação de vocês hoje com as modalidades esportivas, né, do ABC, em especial de São Caetano? Porque há um leque muito grande de atividades esportivas na cidade, há um programa esportivo comunitário que oferece, né, muitas modalidades. Vocês aproveitam também esse know-how, essa expertise da própria cidade, na sua essência, para também unir e fomentar mais esporte dentro da universidade? Com certeza, Luciano. A Atlética, igual o colega falou, às vezes a pessoa não tem aquela expertise, né? Não nasceu para jogar e tudo, mas ela também, ali dentro, cabe às pessoas que trabalham na questão de gestão, questão de networking. Então, dá para usar muito nos outros esportes, vamos dizer assim. A gente não fica limitado só ao futebol, como o Luan falou, ou só ao tênis, o tênis de mesa, tem diversas modalidades, então a pessoa, às vezes ela não consegue se encaixar em nenhuma modalidade, mas ela consegue se encaixar numa parte de, vamos dizer assim, assessoria jurídica, numa parte da fisioterapia, a parte de network, então tem uma questão muito ampla que dá para utilizar a Atlética aí junto com os alunos. E como o Luan falou, a questão do pertencimento, né? O aluno, ele estando numa universidade, ele quer vestir a camisa, ele quer vestir um agasalho, ele quer estar dentro da universidade, então acho que ela atua principalmente nesse cenário aí, dentro do esporte aí. Por que a Atlética da USC se tornou tão forte assim? Qual que é o segredo? Eu acho que o segredo é a união. O segredo é estar lá para somar mesmo, ninguém querer ser mais que ninguém, que isso aí eu acho que vai para a vida, né? Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, ninguém vence sozinho, e ninguém consegue fazer nada acontecer sozinho. Nós temos um grupo de diretores lá que são excepcionais. Eu costumo dizer que eu não sou presidente, eu estou presidente. Quem faz todo o trabalho são meus diretores e os alunos, e isso que faz a gente ficar grande. Sozinho acho que a gente não consegue fazer nada. Além da área esportiva, o que agrega exatamente, né, para a pessoa que está em casa e para o aluno também? Às vezes o aluno vê aquilo meio distante, para ele saber o que ele pode utilizar da Atlética hoje. A Atlética, nós temos, além do esporte, nós temos também diversos eventos sociais. A gente acaba coletando alimentos para poder arrecadar para a população, como teve na enchente que teve no ano passado, que prejudicou muita cidade de São Caetano do Sul. Nós pegamos alguns alunos, começamos a arrecadar roupas, água, alimentos, ficamos nas igrejas ajudando, isso nós levamos os alunos. E também já aproveitar e falar aqui no seu programa, Luciano, já em primeira mão, a Atlética também está com um novo projeto agora, tentando visar não só o esporte, inclusive o Flávio é o coordenador desse projeto, que é a Atlética Gerar USCs em Movimento, que é a USCs nos bairros. Nós vamos ficar cada final de semana em um bairro, disponibilizando serviços para a população. E aí vai ser aferição de pressão, de diabetes. Eu acho que, como ele disse, é muito importante também o aluno ter essa convivência aí com a população, não só ficar dentro da universidade. E vai ter esse contato direto aí nos finais de semana, aquilo que ele aprende em aula, levando para a população, e quem vai intermediar isso é a nossa Atlética. Que é a prática, né? Acho que é muito legal, né, Roberto? Botar o pessoal para... É o famoso estágio, mas ali com a mão na massa. Né? E só para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, como que está essa programação, como que ele sabe qual semana vai estar, vocês estarão no bairro dele? Nós tivemos a aprovação do reitor hoje. Queria deixar um abraço para o Bassi, que é um
um cara espetacular, um amigão nosso, sempre ajudou muito o Atlético, incentivador. O projeto ele consiste no quê? Aferição de pressão, medir diabetes, encaminhar a pessoa às vezes para um amparo de nutrição, às vezes precisa de uma fisioterapia, vai ter alguma coisa de assessoria jurídica também, mas voltado mais para o lado do esporte, que nós estávamos falando, a questão da zumba, a gente vai colocar também para ter aulas de zumba, alguma coisa de crossfit, né, de o pessoal se movimentar. O que é legal é que, assim, igual o Luciano falou, você já coloca o pessoal no estágio, né, no campo de trabalho dele, a gente fornece as horas de ACC, né, que são as atividades complementares. Esse projeto ele é essencial no quesito pesquisa, né, no quesito do quê? De criar um banco de dados na cidade para saber como é que está a cidade, ou o bairro, ou aquela região, a alimentação do pessoal, como já foi dito, né, a parte de nutrição. Pô, o pessoal ali tem diabetes muito alta, não tem. Então, assim, é essencial esse projeto exatamente dentro do que a gente falou. A gente iniciou o programa hoje dando sentimentos para um colega nosso, Cadu, que se foi muito cedo com 40 anos. De repente, se ele já tivesse incluído dentro de um acompanhamento desse, eu não sei dizer, tá, Luciano? Eu estou falando que é uma suposição. Talvez a gente consiga minimizar esses problemas de saúde na população que a gente tem visto hoje em dia. Que não adianta a gente falar, poxa, legal, o esporte. A gente tem o esporte de alto rendimento, tem o pessoal que pratica o esporte dentro da universidade, mas igual foi dito aqui. E o pessoal que não se inclui muito no esporte, qual que vai ser o acompanhamento que a gente vai dar? Ele precisa ter uma atividade física também. E o legal é que essas ações, elas não são necessariamente para alunos, né? Os alunos vão orientar, mas aí é uma ação que é voltada à população, é isso? Exatamente, Luciano. Desculpa. É uma ação que é para os munícipes, então vai atingir desde as pessoas, desde os mais jovens até os mais idosos. Se nós tivermos problemas com idosos, que precisa de uma certa fisioterapia e não consegue se locomover, a gente vai buscar um jeito de ir até a casa da pessoa. Bacana. Então o projeto ele é bem amplo e é bem legal. E já tem essa programação, determinadas datas em determinados bairros ou ainda não? As datas nós vamos determinar nessa semana, só que porém o primeiro bairro será no bairro Prosperidade. Vai ser daqui 1 mês e meio, nós vamos fazer uma baita divulgação. Vai estar lá no site da USCS, o aluno que quiser se inscrever para participar, vai estar lá no site da USCS. Vamos passar na semana no bairro divulgando, que nós vamos fazer isso no final de semana. Manda para cá também, que a gente divulga. E daqui 1 mês e meio, o primeiro bairro é o Prosperidade. Bacana, bela iniciativa aí, né, Roberto? Com certeza. Acho que é mais uma iniciativa para poder atender a população nos mais diversos segmentos aí. Parabéns à USCS. Roberto, Campeonato Paulista da Série A2, temos 2 representantes da equipe da região do ABC, né? O São Caetano e o São Bernardo Futebol Clube. Ambas equipes jogam na quarta-feira. O São Caetano joga fora, lá em Taubaté, no Joaquinzão, e a equipe do São Bernardo, esta que está muito bem, obrigado, vem de vitória 1-0 diante do Juventus, lá na Rua Javari, enfrenta o Rio Claro no 1º de maio amanhã. Marcelo Veiga fazendo um trabalho bacana, né? Pena que ainda não tem perdeu um pouco da identificação da cidade, o time está treinando em Atibaia, mas enfim, é uma força, né, Roberto? É o que dá gosto de ver hoje o São Bernardo Futebol Clube, como você disse, treinando fora aqui da nossa região, mas ainda representa o grande ABC, ainda joga aqui, tem o apoio da torcida. Contra o Rio Claro, é até favorito para essa partida. O São Bernardo dá gosto de ver, com certeza vai terminar essa primeira fase na questão da classificação. Agora o São Caetano tá difícil. É muito inconstante. O São Caetano você não sabe se vai ganhar por 3-0, se vai perder, se vai empatar. É um time muito inconstante. A gente ainda não tem uma forma determinada de jogar, de ver o São Caetano, de você falar, olha, o São Caetano vai nessa linha até o final do campeonato. Não tem. Os jogadores... a gente tem jogadores ainda para estrear no time, apesar de algumas rodadas já avançada, e esse jogo contra o Taubaté, a gente não consegue dar um prognóstico para o São Caetano, mas eu não vejo com bons olhos, eu não vejo o São Caetano vencendo essa partida, não. Jogo difícil, aliás, falando em São Caetano, ontem à noite a chapa esquentou lá no AD São Caetano. Houve uma reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião extraordinária, com a presença, inclusive, do gestor Saul Klein, com a presença do ex-presidente Nairo Ferreira de Souza, e as informações que chegaram a mim é que muitas discussões, o nível pesou ali,
Olha, a situação está bem complicada. Foi marcada uma nova reunião para o dia 23, contas não foram apresentadas, algumas denúncias foram feitas, inclusive com documentos nesse encontro aí, que começou por volta das 7h30 da noite, acabou já passando de 22 horas, um clima tenso. E a situação fica, vamos dizer assim, bem complicada, principalmente no que diz respeito à informação que eu obtive de alguns conselheiros que lá estavam, para a volta do presidente Nairo, que tentava, né, lógico, articular por conta das eleições que acontecem agora no mês de abril, uma possível volta, mas o gestor Saul Klein, falando grosso lá, uma situação bastante complicada. Não sei não, hein, dias melhores, talvez na gestão, mas muita coisa tem que ser repensada no que diz respeito ao AD São Caetano. Um momento difícil, viu, Roberto, da história. Muito difícil, Luciano, e essa bagunça toda da diretoria é o que reflete em campo, é o que a gente vê o São Caetano em campo hoje. É um time bagunçado porque começa lá de cima e a bagunça vem para baixo. O São Caetano, enquanto não tiver essas eleições, enquanto não tiver uma linha tênue para seguir, vai continuar bagunçado tanto na diretoria quanto nos gramados. Tomara que não seja tarde para uma possível classificação para a próxima fase da Série A2, para o mata-mata e para o restante da temporada. Mas enquanto não tiver uma definição, enquanto o São Caetano não se organizar lá em cima, o gramado vai ficar bagunçado. Chegou a mim algumas denúncias quanto à última gestão, mas o que eu solicitei até de uma forma responsável é que nos envie parte dessa documentação. A partir do momento que a TV Mais tiver em mãos documentos que comprovem essas irregularidades, evidentemente a gente pode noticiar, aí sim é um jornalismo correto. Antes disso, eu fico de mãos atadas, não seria irresponsável de noticiar e propagar denúncias que não estão respaldadas com uma certa documentação. Acho que é uma responsabilidade, um nível de ética que a gente tem que seguir em relação a todas as denúncias. Lógico que é importante, que denúncias são sérias e algumas que chegaram a mim são seríssimas, mas eu prefiro ter acesso aí a tudo aquilo que envolva a responsabilidade e principalmente respaldado em provas, não? Não, com certeza, Luciano. O mínimo que a gente se espera de um jornalismo sério, de uma TV como a TV Mais ABC, com quase 20 anos de história, a gente não vai fazer nenhuma irresponsabilidade aqui. Mas como você disse, tem coisa séria e onde há fumaça, há fogo, só que a gente não pode falar. Mas quando tiver prova, com certeza vai pro ar. O São Caetano é um clube sensacional, é um clube de muita tradição, é um clube que a gente já viu brilhar lá em cima e chega a ser triste a gente ver uma bagunça como essa, a gente vê a cartolagem tão irresponsável como está, por isso que o São Caetano não vai para frente. Infelizmente, tem ano que está na Série A1, tem ano que está na Série A2, fica nessa balança, nesse vai e vem, e a gente torce para que a partir de abril, independentemente de quem vença essas eleições, que o São Caetano volte ao rumo das vitórias, principalmente ao rumo da responsabilidade, ao rumo de um clube que tem tudo para voltar à elite do futebol nacional. Ô Luan, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas você nasceu e cresceu vendo um São Caetano diferente, né? Um São Caetano gigante, como diz no hino. Sem dúvida, eu cresci, meu irmão jogando no São Caetano, eu joguei um pouco da base também no São Caetano, vendo o São Caetano desde a ascensão dele, chegando no topo, e é lamentável ver o São Caetano nessa situação que está hoje, né? Mas infelizmente o São Caetano deixou de ser um clube há muito tempo e passou a ser negócio, né? Para muitos que lá estão. E é lamentável quando a pessoa fica muito tempo no poder e acontece isso e ainda quer retornar, deixando o clube na situação que deixou. Muitos torcedores vão mais hoje, não acompanham o campo, não vão aí, quer dar a cidade. Devido a tudo isso que está acontecendo, acho que é lamentável o que fizeram com a história do São Caetano. Seu irmão, que é o Magrão, né? Jogador importante da história. Chegava junto ali, né? Batia pouco, né? Ele gostava de dar uma butinada. Não afinava não, né? Cada enxadada ali é uma minhoca. Era o Felipe Melo do Azulão, né? É isso aí. E você não, você já é um meia mais clássico, né? Eu sou mais clássico só quando precisa, né? A gente dá uma chegadinha, mas... Nossa, precisou... A gente é mais clássico mesmo. Aliás, eu quero mandar um abraço. Ontem, o Muricy Ramalho, ele deu uma declaração muito bacana, elogiando, né, ele falando sobre as grandes equipes que ele
treinou, e aí muito se falava sobre o São Paulo, tricampeão e tal, mas ele fez questão de destacar a equipe do São Caetano de 2004, campeã paulista, que foi um trabalho maravilhoso do Muricy Ramalho, e você vê a humildade dele, ele fez questão de lembrar o Azulão, que realmente é um time que desbancou muitos, não, Roberto? Não, com certeza, Luciano, e até para a própria história do Muricy Ramalho, né? Se ele não faz aquela belíssima campanha em 2004, quem garante que ele chegaria aos times grandes depois, ao São Paulo, a toda essa história com a camisa do Santos também, Fluminense e todos os times que ele passou. Lembrando que o Muricy Ramalho chegou a recusar a seleção brasileira, chegou a ser o principal treinador do Brasil, um dos principais da América do Sul, e tudo teve seu início lá com a história, não lá no São Caetano, mas ali ele foi reconhecido, um título, a gente pode comparar um título estadual como o Paulistão, ele é sensacional, ele eleva o treinador, ele eleva o jogador a um nível nacional. O Muricy já tinha uma história como jogador e como treinador antes, mas o título com a camisa do São Caetano colocou ele num patamar acima que o fez ter uma visibilidade um pouco maior, e ele mostra essa gratidão ao Azulão. Um abraço para o Muricy, que sem dúvida nenhuma foi um dos grandes. Se não tivesse esse problema de saúde, ainda hoje estaria no topo. E eu lembro que alguns tentaram diminuir esse título do São Caetano. Mas foi contra o Paulista de Jundiaí. Meu amigo, todo mundo disputou. Se chegou São Caetano e Paulista de Jundiaí é porque eles tiraram Corinthians, Palmeiras, Sim. São Paulo, Santos, enfim. Não tem culpa, né? Quem chegou na final, o outro lado, o Paulista também teve muitos méritos. Falando em futebol de altíssimo rendimento, futebol de qualidade, o programa Esporte Mais tem um recado muito legal para vocês. Agora também no ABC, Top Foot Esportes. Assessoria jurídica, marketing pessoal, eventos com ex-jogadores e agenciamento de carreiras. Top Foot Esportes. Siga nosso perfil no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Contato @topfoot.com.br. Para você que é do futebol, Top Foot Esportes. Legal, grande abraço ao amigo Lucas da Top Foot, todo o corpo de profissionais aí da Top Foot agenciando carreiras e conduzindo carreiras para novos caminhos. Aliás, ontem foi a inauguração, aqui a estreia do programa Verdão na TV, um verdadeiro sucesso com o nosso Lucas Moraes. Grande palestrino, esteve aqui acompanhando, fazendo ao meu lado o programa, também ao lado do Zé da MVVC, foi muito bacana. E lembrando, segunda-feira, a partir das 20h30, tem mais Verdão na TV, grande programa falando sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, sua história, seu dia a dia, muita coisa legal. Luan tem uma simpatia pelo Palmeiras também, de repente pode vir aqui qualquer dia para contar algumas histórias, ele e seu irmão. Seu irmão que jogou muito também no Palmeiras, né? Sim, meu irmão, acho que a melhor passagem dele no futebol foi no Palmeiras e no Inter. Porém, minha família é muito grata ao São Caetano por tudo que proporcionou, porque foi o início de tudo, a base. Mas no Palmeiras foi onde ele conseguiu chegar na seleção brasileira, que acho que é o sonho de todo menino aí do nosso país, e ali acho que foi o ápice da carreira. Ô Luan, a gente vai sair pro break rapidinho aqui, mas como ninguém mais está assistindo, só responde uma coisa para mim. Eu lembro quando eu era setorista do Corinthians que ele se apresentou lá e aí tinha aquele lema. Ele tem uma tatuagem do Palmeiras. Ele tem a tatuagem do Palmeiras? Essa tatuagem não tem não, isso aí é mito. É de chiclete? Não tem, não tem. Então tá certo. Falou, se o irmão falou, tá falado. Vamos pro rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na sua TV Mais ABC. Voltando aqui o programa Esporte Mais na sua TV Mais ABC, hoje terça-feira, dia 3 de março de 2020. Estamos recebendo aqui o Flávio e também o Luan, ambos que são da Atlética da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul, e trazendo aí inovações, informações para você que gosta da prática esportiva, não só no âmbito universitário, mas também para a sociedade, prestando serviço para a sociedade, o que é muito legal já esse trabalho de colocar o estudante a prestar, a viver o dia a dia da sociedade. Com certeza serão profissionais
bem melhores enquanto formatos. Ô Roberto, eu queria falar com você sobre a Série A3 do Campeonato Paulista. Temos um representante importante na região do ABC, o nosso cachorrão, o Esporte Clube São Bernardo, que amanhã, 19 horas, vai até Osasco enfrentar a equipe do Audax. Jogo importante, o Esporte Clube São Bernardo vem de vitória, né, contra a equipe do Rio Preto. É um time que está há pouco tempo de volta à Série A3 do estadual, mas é uma equipe, a equipe mais antiga do Grande ABC, quase uma equipe centenária. Está cada vez mais perto, Luciano, a cada ano se aproxima mais dessa vaga, e esse ano tem tudo para terminar essa primeira fase no bolo ali da classificação e quem sabe beliscar uma vaguinha na Série A2. O pessoal do Esporte Clube São Bernardo é um pessoal sério, de toda a equipe, uma diretoria muito séria. O Renato Peixe, que foi jogador, era treinador ano passado, foi mantido no cargo, isso é muito importante, conhece bem os jogadores, conhece bem a região e é um trabalho muito sério que tem tudo para progredir, para conseguir uma vaga na Série A2 do ano que vem. Só a correção, não é o Audax, né? O Grêmio Osasco. É o Grêmio Osasco lá de Osasco, enfim, houve uma fusão e depois uma separação. O Grêmio Osasco tem um trabalho muito bacana também. E o que eu destaco no São Bernardo, porque esse grupo que assumiu recentemente, eles pegaram aquele ato da história, porque Sim. todos sabem muito bem, o Esporte Clube São Bernardo é a equipe mais antiga da região do ABC e ela ficou um tempo parada, ficou na inatividade. E, de repente, esse grupo abraçou essa história, abraçou tantos e tantos jogos, pessoas, personalidades, personagens que viveram o dia a dia do cachorrão do ABC e de uma forma muito responsável, né? O time, o ano passado, algumas pessoas, não, vai subir, foi muito pé no chão. Lógico que esporte não é uma ciência exata, não é uma matemática simples, mas dá para ver que o acesso, mesmo que não venha esse ano, é uma questão de tempo pela sobriedade do trabalho deles, né? Assim como foi na Série B, né, considerada a 4ª divisão do Campeonato Estadual. Começaram a disputar, a gente sabia que ia conseguir uma vaga na Série A3, um trabalho muito sério do Didi, toda a diretoria do Esporte Clube São Bernardo, e é uma das poucas equipes que mantém o treinador em relação ao ano passado, mesmo com alguns tropeços, e é um time que vem se firmando na competição. Como você disse, Luciano, pode ser que não consiga uma vaga na Série A2 do ano que vem, mas é questão de tempo. O trabalho é sério, a torcida abraçou, a gente tem torcedores muito antigos que voltaram a acompanhar o Esporte Clube São Bernardo, a gente vê um público muito legal, seja no Baetão ou no estádio 1º de Maio, então é muito legal e fica o convite para você também aqui da região para acompanhar, para ter um carinho especial com a Série A3, com o Esporte Clube São Bernardo, porque é um time que merece, é um time que vai dar muito orgulho ainda para a região do Grande ABC. Legal, e bom dizer que o Esporte Clube São Bernardo agora também tem uma parceria boa, né, com a gestão pública, isso é importante porque eles atuavam lá no Baetão, grama sintética, Sim. Agora estão podendo jogar no 1º de Maio, já é talvez um pouco mais nivelado em relação aos seus adversários, na ida, na volta e tal. Isso também entra em campo, né? Acho que é um diferencial importante, né? Não, com certeza, a gente tem um carinho muito legal pelo Baetão, mas o estádio 1º de Maio já é um estádio de um nível superior, é um estádio profissional, onde o São Bernardo Futebol Clube já disputou a elite do estadual, é um estádio localizado no centro da cidade, com uma arquibancada melhor, com um gramado melhor, e é o que o Esporte Clube São Bernardo merece. O nível de profissionalismo é um pouco melhor, que vai credenciar o time a subir cada vez mais. Ô Luan, você que é um atleta nota 9,5, 9,75 de 0 a 100, já estava pensando que era de 0 a 10, né, rapaz? Mas Luan, você dá suas pedaladas por aí, sempre ganhando troféu na Vaz, medalha, sempre com destaque muito bacana. Primeiro eu queria perguntar para você, por que abandonou, não quis seguir os passos do irmão também no alto nível profissional? Eu sei que você jogou profissionalmente uma época, mas por que não deu sequência? Como eu estava até dizendo, o que acontece futebol acontece muitas coisas internas que o público que está fora, o torcedor, acaba não sabendo. E quando a gente vive muito futebol, essas coisas internas aí, acaba tirando um pouco a nossa vontade de fazer aquilo com a alegria que a gente vinha fazendo. E isso acabei perdendo um pouco a vontade, e aí eu fui fazer outra coisa que eu amava. Tipo assim, eu fui um cara que eu sempre joguei, mas que eu sempre fui muito curioso. Eu chegava no preparador físico,
queria saber por que ele estava dando aquilo para mim, o que ia mudar no meu corpo aquilo, o que ia melhorar. E aí eu resolvi ir para essa área aí da educação física, de personal, e é uma área que eu estou sendo muito feliz. Eu acho que quando algo não te faz mais feliz na vida, você tem que ir para outra coisa. Eu acho que a vida não é só dinheiro, eu acho que você tem que ter sua felicidade em primeiro lugar. Você chegou até qual categoria de base? Você parou com quantos anos? Eu parei com 23, fiquei 3 anos lá em Dubai, no Emirados Árabes, joguei no profissional lá, inclusive tivemos alguns jogos de volante, eu e o meu irmão junto, era difícil passar, que passava de um do outro, não passava. Acabei vindo tem dó dos adversários lá. Apanhava um pouquinho. Rapaz, os shake lá ficaram... E aí eu acabei vindo pro Brasil, acabou acontecendo um problema lá no Emirados Árabes, eu vim pro Brasil, comecei a ir para alguns clubes e aí eu resolvi parar e falei, pô, vou estudar e fazer algo que vai me fazer bem no momento que eu estava vivendo. Essa realidade de atleta que para antes de chegar no alto rendimento ou entra no alto rendimento, mas sai muito rápido. Vocês têm muito lá também na USC, né, de ex-atletas ali? Tem bastante, viu, Luciano? Não só no futebol de campo, né, no campo, mas em outras modalidades também. Nós temos atletas que jogaram no basquete, o vôlei, o hand, nadadores. Então, é uma realidade grande. Não necessariamente todos vão para a educação física igual o Luan. O Luan teve uma curiosidade maior nessa área. Mas pessoal que faz direito, que faz diversos outros cursos, que já foram profissionais, ou pelo menos federados aí, tentaram alguma coisa mais profissional e ficaram pelo meio do caminho. Inclusive nós tínhamos atletas, nosso atleta de basquete, ele era da seleção brasileira de basquete, fazia universidade lá, cursava lá na USC e também representava a Atlética, assim como tem muitos atletas no futebol também nosso que joga, que nem você falou, segunda divisão, joga Bzinha, e faz a faculdade lá, acaba cursando educação física, outros cursos também. A gente sabe como o futebol é instável, né? Acho que a população tem a visão que o futebol todos vão ganhar dinheiro. E na verdade não é assim. E muitos outros jogadores, ainda bem, já estão vendo um lado B cedo. Às vezes jogam uma Bzinha, mas à noite vai para a faculdade ali, se algo der errado tem uma coisa certa. E a porcentagem de sucesso no futebol é mínima, né? A gente vê desses times grandes, mas é muito simples. A gente parar para acompanhar a quarta divisão mesmo do estadual ou até a elite de alguns estaduais. A gente teve agora um jogo muito curioso do o Atlético Mineiro foi eliminado da Copa do Brasil. Você lembra o nome do time? Afogados, né? Afogados, que o pessoal lá treinava, jogava e tinha um emprego paralelo para conseguir se manter. O goleiro deu entrevista lá que ele largou o posto de gasolina às 6 da tarde e foi pro campo, jogou, e aí o pessoal, não, e agora? Vai comemorar? Não, eu pego amanhã cedo. Isso é a realidade do futebol. Como o goleiro que defendeu alguns pênaltis foi o herói da classificação ali, quase todos do time têm um segundo emprego para conseguir se manter. E a gente sabe que é muito difícil algum jogador daquela equipe vingar no futebol de elite, de um time grande. Então essa é a verdadeira história do futebol, a verdadeira realidade do futebol brasileiro e até mundial, né? Ô Luan, a sua declaração é muito importante para a gente. Eu já falei isso aqui no programa e eu acho que é legal a gente repetir. Porque tem muita gente que sonha, né? A gente vê as escolinhas, a gente recebeu ontem aqui um menino, o Bruno, do Santo André Futsal, cheio de sonhos, né? De Europa, de uma série de coisas. Só que a gente sabe que essa é uma realidade muito cruel, é muito difícil você chegar no altíssimo rendimento, porque as pessoas falam, não, é o Neymar, né? Cristiano Ronaldo, é Messi, que são 1 em 1 milhão mesmo, não é que é 1 em 1000, não, é 1 em 1 milhão. E o seu exemplo de, dar a volta por cima, mas não é a volta por cima de uma queda, não, é dar a volta por cima na cabeça, na tranquilidade, não ter frustração, não ter depressão, não ter loucura, não se achar um derrotado na vida, não, simplesmente falar, aqui eu não quero mais, eu vou para cá. É um exemplo muito legal. A gente teve o Fernando, que foi jogador de voleibol, começou a trabalhar no voleibol, de repente ele chegou e falou, não dava mais, altura, enfim, não estava rolando, estudou, se tornou um técnico de voleibol, hoje é o técnico do São Cristóvão Saúde, São Caetano, lá do time feminino que disputa a Superliga. Então acho que é legal também esse seu exemplo, né, de falar para o pessoal, trabalha, luta, conquista, mas se não der, tranquilidade, sossegado, vamos estudar e vamos seguir outros caminhos, né? Sim, tipo assim, a gente que viveu o futebol,
O atleta que está lá no dia a dia, que viveu a base, para ele é muito difícil o momento de parar. Acho que o momento de ele falar, pô, para mim não dá mais e eu vou para outro lugar é muito difícil. Ele tem questão de família. A família acaba, pô, às vezes a família não tem condição e acaba apostando tudo que tem naquele menino. Ele acaba tendo um peso nas costas de tirar a família dele de uma situação para dar o melhor para a família. Só que eu tenho um irmão que é meu exemplo, sempre conversou comigo e na vida, tipo assim, quem tá na base, tá jogando, vê que é só o futebol a forma de vencer na vida. E tem diversas formas de vencer na vida e não é só no futebol. Não é porque não deu certo no futebol que não vai dar em outra coisa. Um exemplo de superação, como você disse agora, o Afogados que jogou contra o Atlético, o cara saiu do trabalho, foi lá. Aquilo ali é superação, força de vontade. Não é ali, tem hora que não vai ser técnica, vai ser a vontade, vai ser a personalidade, você querer. E na vida é assim, você tem que querer, tem que buscar. O processo de encerramento de carreira do seu irmão, que foi um atleta, este sim, de altíssimo rendimento, seleção brasileira, futebol internacional, como é que foi? Como é que você vivenciou isso? Para ele foi tranquilo? Hoje ele está no meio do futebol, né? Ele trabalha com empresário, enfim, ele, de certa forma segue no meio do futebol, mas abandonar aquela coisa do treino, vestiário, como é que foi esse processo? É que na verdade meu irmão foi até, eu acho que é um erro, né, que aconteceu aí da CBF. Meu irmão teve um problema de saúde e ele teve que parar devido a esse problema de saúde, acabou tendo um câncer e ele tinha que tomar medicamentos. E esse medicamento era acusado no doping. E ele ouviu, ou você para de tomar medicamento ou você joga. Então, eu acho que a primeira coisa nós temos que a vida, né? A nossa própria vida. Lógico. E aí ele resolveu parar, mas ele parou bem tranquilo e hoje ele segue como empresário e jogador de futebol, levando jogadores lá para o Emirário dos Árabes ainda, aqui para todos os lugares do Brasil, para o Inter também, onde ele é ídolo. E você vê que ele deu os carrinhos lá, mas o povo ainda gosta dele. Né? Lá ele é bem, tanto que ele tem a casa aqui em São Caetano, mas onde ele reside mesmo é no Rio Grande do Sul, pela proximidade que ele tem com a torcida do Inter. Legal, fez Ele parou com quantos anos? Parou com 35. Curtiu bastante. Aproveitou. E agora só anda com shake, tá bem demais. Só anda com shake, tá feliz da vida. Quem tá feliz da vida é o torcedor do Água Santa, meu amigo. Porque é o seguinte, o cenário do Água Santa era esse. 3 jogos, 3 derrotas, 3 pauladas. Lanterna absoluto do campeonato. De repente, sai o treinador, entra quem? Pintado, campeão mundial com a equipe do São Paulo Futebol Clube. Foi muito bem até no São Caetano, até um determinado momento. Desde então, o time não perdeu mais. Foram 5 jogos com 2 vitórias e 3 empates. O último foi contra o Guarani, sexta-feira passada, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o próximo jogo é domingo, 11 horas da manhã, no Distrital Inamar, diante da equipe da Internacional de Limeira. Qual é a fórmula que o Pintado achou? Porque se o time também não vence, não decola tanto na classificação, mas também não perde e hoje está na zona de classificação, né? Você vê, né, Luciano? E os jogadores são os mesmos do começo da temporada, e arrancar um empate contra o Guarani lá em Campinas, a gente sabe que é muito difícil, tem muito time grande que perde ponto lá, é muito complicado, e o Água Santa agora tem essa chance jogando em casa contra a Inter de Limeira para se firmar no seu grupo, já é segundo do grupo, né? Tem tudo para terminar essa primeira fase na zona de classificação, para um time que era considerado logo no começo da competição como rebaixado. O Pintado chegou ali com a sua personalidade, fez uma reviravolta, repito, são os mesmos jogadores do começo da temporada, os mesmos que perderam aqueles 3 jogos seguidos, e o trabalho do Pintado, o Pintado é um cara explosivo, é um cara que chega chegando, e é muito legal para trabalho a curto prazo, e foi isso que ele fez com a equipe do Água Santa, chegou, mostrou sua personalidade, mostrou para os jogadores que eles podem vencer, que eles podem jogar um pouquinho melhor, e isso vem acontecendo, e agora contra a Inter de Limeira, o Água Santa tem tudo para vencer jogando em casa, com o apoio da torcida e se firmar de vez na competição. Legal. Ô Luan, você, como atleta, né, como ex-atleta, que acontece isso de vez em quando? O mesmo time, sai um treinador, outro treinador entra, começa a jogar, o que acontece no vestiário? É que costumo falar, o vestiário ali é um momento do jogador, né? O ambiente do jogador. Quando o ambiente do jogador ali não tá bem, tem que mudar alguma coisa. E às vezes é o treinador, né? E aí tem aquele jogador que você sabe como funciona. Às vezes chega um treinador e ele acaba correndo pro treinador. O treinador vai dar oportunidade, passa confiança
E aí muda completamente todo o ambiente, né? Acho que o ambiente é o principal no futebol. Falaram para mim, por exemplo, não sei se você tem essa informação, Roberto, mas me contaram outro dia que o Thiago Nunes mudou algumas coisas no Corinthians, né? Além da saída do Ralf, do Jadson, aquela coisa que ficou meio mal explicada, mas, por exemplo, todo mundo tem que almoçar junto, tem que jantar junto. Se o Cássio, que é o capitão, não levantar da mesa, o povo não pode levantar. Não é uma coisa meio... Não sei se o time está ganhando ou perdendo por conta disso, mas se tratando de time profissional, de repente isso pode causar algum problema dentro do campo? Eu acredito que, por um lado, é legal ele tentar essa união do grupo, mas não impor. Porque, poxa, se o cara não quer almoçar ali, ele quer fazer alguma outra coisa, ele não quer ficar junto do grupo naquele momento, ele não está com a cabeça boa para isso, isso pode sim prejudicar, porque a ideia é legal, agora impor desse jeito, não. Não acredito que o Corinthians vem tropeçando por esses motivos, por muitos outros, principalmente falta de vontade. O Corinthians é um time, o time do Thiago Nunes, nesse começo de temporada, é um time muito apático, mas não gosto dessa ideia não, Luciano. Eu acho que cada um, é claro, respeitando o companheiro, respeitando todo mundo, mas cada um tem que se sentir à vontade no que faz. Isso aí ganha jogo, Luan? Essa coisa assim, extra-campo? Na verdade, eu acho que jogador, isso aí... A pergunta, na verdade, é essa. Jogador gosta disso? Isso aí é o que ganha o jogo, na verdade. Isso aí também sou contra, acho que o Thiago Nunes está fazendo. Ninguém chega lá por acaso, tem todo um mérito dele, o trabalho que ele fez no Atlético Paranaense. Mas eu acho que o Corinthians, os jogadores ali estão há bastante tempo junto. Já vem fazendo todo aquele trabalho de um jeito e chegar e mudar radicalmente tudo, aí a resposta acontece dentro de campo, né, que não está sendo boa. Aí tá o Luan. Luan que é o grande corintiano da família. É que ele não vai mostrar porque ele tá de calça, mas quem tem a tatuagem do Corinthians é o Luan, que é o outro irmão. Aí acabou confundindo a Fiel e deu todo esse trabalho aí, essa trabalheira danada, quando o Magrão se apresentou. Mas é o Luan mesmo que tem a tatuagem do Gavião da Fiel. Que beleza! Meu caro Roberto, vamos falar agora do líder. Segue o líder, o Santo André. Deu uma pausinha no Campeonato Paulista, joga no sábado contra o Oeste, mas o tema, sem dúvida nenhuma, é para o jogo de amanhã, 19h15, no Bruno José Daniel, Copa do Brasil, diante do Goiás. O time fez um trabalho hoje pela manhã, lá no Bruno José Daniel. Paulo Roberto definiu a equipe, vai com aquela equipe mesmo que tem trabalhado. O Nando deve ser mantido ali como volante, mais pegador, para deixar Dudu, para deixar Branquinho, para deixar o Bade um pouco mais solto. Aliás, o Bade que esteve aqui ontem no programa. Como é que você tem visto esse Santo André e as reais chances, né, que o time tem? Antigamente falava assim, não tem condição nenhuma. Acho que agora dá para dizer que as equipes, no mínimo, entram de igual para igual amanhã no jogo. Tem grandes chances. A primeira partida da Copa do Brasil contra o Criciúma tinha esse aspecto, o pessoal falando, o Santo André tá indo bem porque é estadual, deu sorte ali contra o São Paulo, ainda não tinha jogado contra a equipe do Corinthians, meteu uma sapatada no Criciúma e agora os times passam a respeitar um pouco mais o Santo André. O Goiás é uma grande equipe, a gente não dá para tirar a história, os méritos do Goiás. O Goiás vai chegar aqui com pompa, se o Santo André demole, o Goiás atropela, mas o Santo André que a gente vê, o Santo André que a gente vem acompanhando é um time que joga de igual para igual hoje com qualquer equipe do cenário estadual. A gente viu isso, essa vitória contra o São Paulo, no empate que quase venceu, faltou pouquinho para vencer a equipe do Corinthians, ainda tem o duelo contra o Santos, é do mesmo grupo do Palmeiras, então vem fazendo uma campanha melhor que a do Palmeiras. Eu vejo um Santo André muito ligado, um Santo André que não vai dar mole para a equipe do Goiás, e fica até o convite para você que mora em Santo André, para você que mora na região do Grande ABC, para acompanhar esse jogo, que vai ser uma grande partida, para apoiar a equipe do Ramalhão. Se tivesse que apostar em um vencedor para essa partida, eu aposto no Santo André. Ô Flávio, você está acompanhando a campanha do Santo André, 8 jogos, 6 vitórias, só o Guarani de Campinas que venceu a equipe do Santo André e o Corinthians do Luan que empatou, né? Porque o resto tá indo bem demais, né, Flávio? Tá indo bem, tô acompanhando, Luciano. Não manjo muito de futebol, mas quando liga a TV lá, a gente vê o Santo André, é uma alegria, né? Que é a cidade vizinha nossa. Você é torcedor de São Caetano? Torcedor de São Caetano. Sinto saudade daquela época também que você comentou, e a gente vê que hoje quem tá naquela época antiga do São Caetano é o Santo André, que disparou, né? Você é daqueles radicais, assim, que quando
vê o Santo André bem, você fala, poxa, é o ABC indo bem? Ou você ainda fica com aquela dorzinha de cotovelo e fala, não, o seu Caetano podia estar lá, não sei o quê. É o meio a meio dos dois, né? É o meio a meio, né? A gente fala, pô, tá indo bem, que alegria, a cidade vizinha, mas podia ser o São Caetano também, por que não, né? É igual quando tem jogo assim de algum time e aí o pessoal fala, não, o Corinthians é o Brasil na Libertadores, o São Paulo é o Brasil na Libertadores. Eu vejo que às vezes o pessoal não abraça isso, né, Roberto? Por exemplo, outro dia eu fui falar pro Roberto que o Corinthians era o Brasil na Libertadores. Ele começou a falar com sotaque castelhano com a gente aqui, eu não entendi por quê. Mas na verdade, isso é só a gente da imprensa que acha isso mesmo, né? Porque o povão na rua ninguém torce, né? Não dá muito certo. Torce contra, essa que é a verdade. Se a gente vê Palmeiras e Boca, por exemplo, imagina, torcedor do Corinthians, do São Paulo, vai cantar o hino do Boca. Mas em questão de região, tem uma certa rivalidade, mas em geral o povo abraça. O Grande ABC hoje apoia, abraça o Santo André, abraça a equipe do Água Santa. É claro que cada cidade tem a sua preferência, mas em geral abraça. Agora essa questão de time grande do Corinthians ser o Brasil na Libertadores não deu muito certo, né, Luciano? A gente viu que o Brasil afundou, então. O Brasil não estava bem. Não. Eu lembro que na década de 90 teve um ano que o Corinthians ia jogar contra o Boca Juniors. E aí a torcida do Palmeiras fez uma camisa, metade Palmeiras, metade Boca Juniors, para, enfim, torcer. E aí no ano seguinte, aí o Palmeiras quer jogar contra o Boca Juniors numa outra fase tal de Libertadores. E aí eu lembro que um amigo meu, eu perguntava assim, e aí? E agora? Aquela camisa lá, você não vai usar? E, não, agora é diferente e tal. Mas hoje em dia acho que não tem tanto isso. Eu teve uma época também no Corinthians e River Plate também, que foi feita uma camisa Palmeiras River Plate e tal. Enfim, eu acho que tem que se divertir mesmo, tem que curtir. E falando em curtir, eu sei que o Roberto tem uma dica muito legal pra gente, né, Roberto? Com certeza. Agora eu falo com você que quer se divertir muito nesse final de semana, ainda não encontrou nenhum lugar legal pra ir. Seu problema tá resolvido, você vai pro Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu estou num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados. 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntigo, patinação, torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e bilheterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do super esqui, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal, esqui, isso mesmo. Esqui e snowboarder, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Valeu, diversão e emoção garantidos no Ski Mountain Park. Fica a dica para você que tem uma viagem marcada, para você que pretende esquiar fora do Brasil. Não perde tempo lá não perde o seu precioso tempo de viagem. Vai para São Roque, que é aqui pertinho, procura a equipe do Miguel, todo mundo, você vai aprender a esquiar, vai chegar craque na sua viagem. Legal, boa dica do nosso Roberto Góes e a gente está chegando no final do programa Esporte Mais aqui da sua TV Mais ABC. Quero agradecer a presença de vocês. Flávio, obrigado, deixa suas redes sociais aí, informações, convite para a galera participar no dia a dia da Atlética. Obrigado pela presença aqui. Luciano, obrigado mais uma vez, é sempre um prazer. Temos o Instagram, né, que é o meu, Flávio, @FlávioJampietro, mas a gente sempre dá o da Atlética, que é @Geralskis. E o Luan, que é o presidente agora, vai falar mais para vocês aí como é que é. Ô Luan, eu quero saber só uma coisa antes do seu destaque final. Você falou lá que não pode dar continuidade e tal, não sei o quê. Sua gestão é de quanto tempo? Minha gestão é de 1 ano. Vai ter reeleição? Não. Ah, isso sim. Uma das coisas que quando eu fui ser presidente, eu bati é que eu sou contra a reeleição. Acho que todo mundo tem que ter lá a oportunidade de fazer um bom trabalho e quando ficar muito tempo no poder, a gente sabe o que acontece. Daquela acomodada, né? Sim. Luan, brigadão, sucesso pra você lá, conta aqui sempre com a casa. Obrigado, aqui. viu? Uma honra e a gente aguarda você lá no dia 14. Estarei lá. Robertão, abração, até amanhã, expectativa, jogão do Santo André. Com certeza, um abraço a todos e reforça o convite para você que vai sobrar um tempinho amanhã, vai ao estádio Bruno José Daniel, vai acompanhar o Santo André, mesmo que você tenha um outro time do coração, mesmo que você tenha um carinho
por um outro time da região. Santo André hoje representa muito bem o grande ABC. Vamos torcer para uma vitória contra o Goiás. Quer deixar um placar, não? 2-0 e você sabe que eu não costumo errar, né? 2-0 pro Santo André. Você não. Você erra às vezes, você erra o placar. Você acerta quem passa. Isso você tem acertado. Então, isso é importante. Santo André passando, Santo André tá bom, passa? Né? Passa. Então tá certo. Boa. Vou fazer o quê? Ele tá acertando. Gente, a gente encerra o programa aqui dedicando a memória de um grande amigo, Cadu Cortez. Faleceu hoje pela manhã, com 40 anos. Foi sepultado às 14 horas. No cemitério de Congonhas. Fica um beijo a Marcela, sua esposa, ao seu filho, aos seus pais e a todos os amigos que conviveram com esse grande cara. Do fundo do coração, obrigado, Caduzeira, pelas conversas, pelas risadas, pelos nossos karaokês, que não serão mais os mesmos, porque perdemos a sua alegria, perdemos a sua empolgação. Valeu, do fundo do coração, fique em paz ao lado do Papai do Céu. Fica a memória, o aprendizado e a admiração. A você. Boa noite.